Bom dia, meus queridos alunos. Meu nome é Lívia e eu sou a professora de língua portuguesa de vocês. Meus amores, na nossa aula hoje iremos trabalhar o gênero textual notícia. Está no livro didático de vocês, capítulo 1, página 18. Vamos lá? Então, o que é uma notícia? É um texto jornalístico de cunho informativo que tende a relatar os fatos de modo exato e imparcial. Elementos da notícia: relata fatos recentes. Objetivo: informar com exatidão, com precisão, com objetividade, com fidelidade, certo? Nas notícias, procuram ser neutras e confiáveis. Então, a pessoa que está repassando a notícia não pode colocar o seu ponto de vista sobre o assunto, né? As notícias são iniciadas com uma manchete bem objetiva, verbos no presente, em seguida vem o lead, que é o primeiro parágrafo. As notícias também têm de ser anônimas e neutras, né? Já foi comentado sobre isso, certo? Ou seja, as notícias não podem sofrer intervenções por parte, né, do repórter, né, do jornalista que está repassando a notícia, ok? Estrutura da notícia. Título ou manchete tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia. Subtítulo complementa o título com mais algumas informações importantes ou chamativas, né? Geralmente o subtítulo ele vem abaixo do título, né? Ele vem com uma letra um pouco menor, mas em negrito também, né? O título ou a manchete vem com uma letra assim bem graúda, bem chamativa, né? Para atrair a atenção do leitor. E o lead é o primeiro parágrafo da notícia. Deve responder as perguntas quem, o que, onde e quando. Corpo do texto é o desenvolvimento da notícia. Traz mais informações sobre o ocorrido. Geralmente responde às perguntas como, por quê, para quê e apresentando as consequências. Roteiro da notícia. Para se produzir uma notícia, primeiramente, você precisa organizar o roteiro, certo? E os elementos essenciais para o roteiro é o que, o quem, como, quando, onde, porquê e por isso, certo? Por exemplo, o que? O fato, a ação, o enredo, certo? Esse enredo é a sequência dos fatos, né? A sequência das ações que foram ocorrendo, ok? Quem são os personagens? Protagonista é o personagem mais importante, né? O personagem principal. E antagonista é aquele que se opõe, né? O que está contra. Como é o modo como se desenrolou o fato ou a ação. Quando é a época, o momento em que ocorreu o fato. Onde é o lugar de ocorrência. Porque é a causa, a razão ou motivo. Por isso é o resultado ou consequência. Então, nem sempre todos esses elementos estão presentes numa notícia, salvo quem e o que, sem os quais não há narração. Então, meus amores,
esses dois elementos, quem e o que, eles são fundamentais para que a narrativa aconteça, ok? Sem esses dois elementos não há narração, ou seja, não há a notícia, ok? Os demais podem faltar, né, na narrativa, mas esses dois são fundamentais. Nesse slide podemos observar um exemplo de uma notícia, né? Como vocês podem ver, o título vem logo no início, né? Com letras bem graúdas, bem chamativas. Logo em seguida, né, após a imagem, vem o subtítulo, né, com uma letra um pouco menor, mas em negrito também. Depois vem o lead, né, que é o primeiro parágrafo da notícia, onde está aquelas informações, né? O que, quem, como, quando e onde estão no lead, certo? As demais estão no corpo da notícia, que são desenvolvimento, né? Desenvolvimento da notícia, certo? Aqui nós temos outro exemplo de notícia. Nesse exemplo não tem o subtítulo, mas tem o título, né? Que é a manchete. Em seguida vem o lead, que é o primeiro parágrafo, e em seguida tem as demais, né? Ou melhor, tem os demais parágrafos, formando o corpo da notícia, certo? Então, meus amores, nossa aula finaliza aqui, ok? A professora vai estar disponível no restante do horário para esclarecer alguma dúvida, certo? Você pode chamar no PV, a professora vai estar à disposição de vocês, ok? E no segundo horário, temos, né, o nosso encontro no Meet, ok? Então, até lá!